Em 17 de maio de 2022, um venezuelano, Juan Vicente Pérez Mora, foi reconhecido pelo Guinness World Records como sendo a pessoa viva mais velha do mundo, validada ao completar 113 anos. E é meio estranho, porque no templo Dainichibo, no Japão, eles encontraram um monge chamado Shinyokai, que é quase 5 vezes mais velho. Recentemente ele comemorou 550 anos e merece um bolo de aniversário. Eita! Não tenho certeza se ele pode soprar as velas, nem tenho certeza se ele ainda está respirando. Quer dizer, é apenas uma múmia. Então por que é considerado vivo? Isso é o que vamos descobrir hoje. Você está prestes a descobrir como comer agulhas o tornará imortal, porque os monges japoneses bebiam laca. E o mais importante, como o monge conseguiu permanecer vivo por 550 anos. Era um típico dia de fazendeiro japonês. Shinyokai estava caminhando, carregando uma vasilha cheia de fertilizante vegetal, mas de repente ele acidentalmente ouçou um samurai que passava e o conteúdo do recipiente derramou direto no guerreiro. Profundamente ofendido e zangado, ele atacou um pobre homem, mas acabou não sendo tão indefeso. Defendendo-se, o fazendeiro matou o guerreiro. Um pecado terrível o perseguia. Então, Shinyokai se tornou um monge. A vida do seguidor do Buda era difícil, pois havia uma colheita ruim no país e o monge passava fome. Mas ele conseguiu tirar proveito espiritual da situação ao abrindo mão dos confortos materiais, inclusive da comida. Na idade de 96 anos, ele passou por um ritual de automumificação e congelou em meditação por muitos anos. Nesse tipo de limbo, o monge permanece no templo Dainichibo até aos dias atuais. 550 anos não é o limite, porque Shinyokai é considerado ainda vivo. What? Você não acredita nesta lenda? Mas os seguidores do budismo consideram isso uma realidade. Quer dizer, aqui está Shinyokai em pessoa. Você pode até meditar com ele. Os budistas acreditam que o monge está em transe profundo. Caso contrário, como explicar o fato de que o corpo não se decompõe por mais de meio milênio, enquanto um cadáver normal começa a apodrecer 24 horas depois? Além disso, não sabemos quantos anos ele realmente tem. O monge não possui um único documento que comprove a sua identidade e data de nascimento. Por exemplo, o indonésio chamado Mbagoto afirmou ter 146 anos, porque nasceu em 1870, enquanto na Indonésia o registro formal de nascimentos começou apenas em 1900. E é por isso que ninguém acreditou na incrível longevidade do velhote. E Goto foi considerado um mentiroso, mas o exame dos documentos provou que os dados eram genuínos. Estranhamente, a pessoa que viveu mais de 100 anos foi submetida a um procedimento de verificação tão detalhado, mas ninguém tem dúvida sobre o monge de 550 anos. Mas e se o método de preservação do corpo do monge realmente funcionar? Então, como o monge conseguiu manter seu corpo em condições relativamente boas e impedi-lo de se decompor? É tudo graças ao Sokushinbutsu. É uma prática dos monges budistas que envolve a automumificação voluntária. E não se trata apenas de disciplina, meditação e contemplação. O componente físico desse processo pode, de fato, explicar o segredo da mumificação perfeita do ponto de vista científico. Tudo começa quando os monges ainda estão vivos, mas sentem que têm pouco tempo de vida. Então eles começam um lento processo de fome e param de comer cevada, arroz, feijão, basicamente todos os produtos que contribuem para o ganho de peso. Então os monges seguem uma dieta chamada Mokujikigyo, que significa literalmente comer uma árvore. Essa dieta especial consiste em tudo o que é predominantemente encontrado em uma floresta próxima, como cascas e raízes de árvores, nozes e bagas e até agulhas de pinheiro. Até pedras de rio foram encontradas no estômago de uma dessas múmias. E esse é o primeiro segredo.
porque o problema é que, além do fato de que esse tipo de alimento tira a gordura corporal e músculos aos monges, o corpo perde nutrientes e umidade. Portanto, não há ambiente adequado para bactérias e o processo de decomposição não começa. Essa dieta geralmente durava 1000 dias, embora alguns monges repetissem o curso 2 ou 3 vezes. Antes do embalsamamento, eles provavelmente bebiam chá feito de urushi. É a seiva de uma árvore de laca chinesa, normalmente usada para fazer laca. Imagine beber frascos de esmalte um por um. Mas esse ingrediente era necessário para tornar o corpo tóxico para os insetos. Assim, o monge poderia ter permanecido em estado de meditação por centenas de anos e seu corpo teria permanecido intacto. Esse é o segundo segredo. O terceiro é passar velas acesas pelo corpo para secar a pele. E o último ponto do Soku Shimbutsu envolve algo que nos ajudará a viver além de nossa morte. Os monges budistas japoneses tinham seu próprio método único de mumificação. Além de dieta e meditação, eles usavam o frio. A mumificação natural é muito rara e requer temperaturas extremas e ar seco para preservar o corpo. Assim, antes de morrer, os monges passavam um tempo em uma pequena e apertada caixa de pinho, que os paroquianos baixavam cerca de 3 metros do solo. Após a morte, um monge foi colocado em uma sala subterrânea por 3 anos para continuar secando. O corpo tornou-se uma estátua congelada em oração. Este método também é usado em criogenia, que envolve o congelamento do corpo e do cérebro. Baseia-se na hipótese de que uma pessoa pode ser revivida após o congelamento. Tudo isso é feito com a expectativa de que os cientistas façam progressos nessa área no futuro. Nos Estados Unidos, 143 empresas estão envolvidas no congelamento criogênico e o volume do mercado é estimado em $1 bilhão. O objetivo principal deste procedimento é congelar a vida em seu corpo. Isso é feito substituindo o sangue por soluções especiais para que não vire gelo quando congelado. Dependendo de quanto dinheiro você tem, as clínicas de criogenia podem sugerir 2 opções possíveis. A primeira é congelar todo o corpo. Talvez em 100 anos seu corpo possa ser rejuvenescido ou curado usando nanopartículas e nanobots. A segunda é preservar apenas a cabeça. E talvez no futuro você desenvolva um torso totalmente novo a partir das suas próprias células-tronco. A suposição de que tal método funcionaria remonta ao século XVIII. No entanto, pouco progresso foi feito desde então. Nenhum cliente ainda foi descongelado. Mas os pesquisadores acreditam que os futuros avanços científicos neste campo ajudarão a trazer os pacientes congelados de volta à vida. Isso significa que a múmia de Shinyokai também pode ganhar vida. Cientistas russos que estudam o permafrost siberiano determinaram que um organismo pode voltar à vida e até funcionar após a morte. No gelo, eles encontraram uma bactéria que estava viva após 30 mil anos de congelamento. Após o degelo, imediatamente começou a caçar amebas. Uma bactéria precisa de muito pouco para existir, ao contrário de um organismo vivo tão complexo como o ser humano. Mas os monges simplificaram muito suas necessidades biológicas, o que pode ter permitido que eles estivessem tão bem preservados, mas não vivos. A perícia concluiu que Shinyokai está morto. Essa conclusão foi baseada na compreensão da morte por um ser humano comum e na medicina moderna. As funções biológicas do monge cessaram e ele não tem pulso nem respira. Mas, por outro lado, os pacientes que consentiram em ter seus corpos congelados criogenicamente estão na mesma condição. Não estão mortos, mas sim desanimados. Em outras palavras, estão no modo de suspensão. E se o monge morto pudesse ser trazido de volta à vida como uma pessoa congelada? A mesma opinião é compartilhada pelos budistas. Eles acreditam que o monge passou por Soku Shimbutsu para acordar de seu sono. Não foi à toa que a técnica especial de mumificação manteve o corpo de Shinyokai intacto por 550 anos. E se eles estiverem certos, é perfeitamente possível que um dia essa múmia abra os olhos. O ritual de automumificação é tão popular entre os monges budistas que esse fenômeno vazou até para o TikTok. Nessas fotos,
O monge chamado Luang Foyai, com idade de 109 anos, está na fase final de seu Sokushinbutsu. Talvez se pelo menos um monge concordasse em se submeter ao ritual, sob a supervisão de médicos e cientistas, o segredo da vida eterna nos fosse revelado, não é? Você está pronto para comer agulhas e pedras e beber laca para a imortalidade? Surpreenda-nos nos comentários. Além disso, confira este vídeo e descubra exatamente como níveis altos ou baixos de testosterona podem mudar sua vida, e não de um jeito bom.